tema da minha pergunta é sobre o caso do Felipe Martins, né? A gente viu que a Polícia Federal agora quer investigar advogados e jornalistas que critiquem a prisão do Felipe Martins. E a gente sabe a importância que tem a imprensa, né, os jornalistas, para levantar ainda mais esses casos absurdos que estão acontecendo. Eu queria saber a sua opinião sobre essa situação do Felipe Martins e quais as estratégias que a gente pode traçar para conseguir levantar cada vez mais a imprensa livre, porque é extremamente importante que jornalistas continuem falando sobre esses absurdos. Oi, Anne, boa tarde. Boa pergunta essa sua, né? O que está acontecendo hoje é o seguinte: eles fazem as coisas erradas, como eu já trouxe para o público, né? Fraude dentro de documentos, fraude processual e todo o esquema feito por Alexandre de Moraes para colocar o plano dele de poder, ou seja, fazer essa manipulação nas eleições. Porém, quando isso é revelado, quando se chega à tona, né, o que aconteceu, que eles fazem? Eles não contestam o que foi feito. Simplesmente eles procuram uma outra forma de punir, né? Que foi o caso do Felipe Martins. Foi provado, está provado que existiu uma fraude, que tem uma falsificação, e em cima dessa fraude, mantiveram, prenderam ele, mantiveram preso, e ainda continua tudo que vocês estão vendo. Porém, ao invés de falar, opa, tem um erro aí, tem uma fraude, vamos buscar a fraude, vamos ver, vamos apurar, vamos soltar ele e apurar essa fraude. Não, eles não fazem assim. O que eles fazem? Vamos agora atrás de quem falou isso, de quem está difamando. Vamos atrás dele, porque ele usou isso para poder simular, para ele atrapalhar as investigações. É um absurdo, é uma vergonha. Não se sustenta mais, não se sustenta mais. Está vergonhoso. Só que eles estão tão descarados que eles sequer mudam o jeito de fazer, o jeito de agir, o jeito de falar. Taliaferro, nós tivemos, né, agora o ministro Alexandre de Moraes acatando um pedido da Defensoria Pública da União para citar Paulo Figueiredo via carta rogatória, e ele estava insistindo até então em citá-lo via edital. Como é que o senhor vê essa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Seria um recuo? O ministro, né, tivemos a aposentadoria do Barroso, ontem mesmo uma cena lamentável do ministro Dias Toffoli chorando copiosamente, dizendo ali que os ministros supremos eram os maiores juízes do Brasil. Como é que o senhor vê todo esse cenário e essa nova decisão do ministro Alexandre de Moraes? Ó, na verdade, Frederico, ele não fez nada além da obrigação dele. Ele tem que seguir o rito, ele tem que seguir a lei. E a citação por rogatória, ele sabe aonde está o Figueiredo, ele conhece o Figueiredo, ele já pediu prisão, ele já tentou extradição, ele já fez de tudo. Então, ele sabe aonde está o Figueiredo, assim como ele também sabe onde eu estou. Ele sabe o meu endereço, ele sabe tudo. O fato é que ele não quer seguir a regra. Ele quer o quê? Jogar por edital, a pessoa não se manifesta e ele vai tacando fumo. Entendeu? Ou seja, contrariando o princípio legal, entendeu? O mesmo ele também fez comigo. Ele me citou por edital, sabendo onde eu estou. Só que agora, o que aconteceu? Como ele tem medo dos Estados Unidos, ele pode mostrar que não, mas todos eles têm medo dos Estados Unidos, ele resolveu o quê? Fazer da forma correta. Mas por que a Defensoria Pública da União bateu o pé? Eles foram firmes, que é o correto. E ele não teve mais como escapar dessa situação. Porque ou ele pega e faz a rogatória que é o correto, ou a defensoria não vai defender. Entendeu? É isso que está acontecendo. Ele precisa aprender a seguir a regra. Ele não é a lei, ele não é a Constituição. Boa, Talhaferro. Esses tempos a gente trouxe aqui no Sem Rodeios, né, que Paulo Figueiredo, que tem feito essa importante relação, essa ponte aí com o governo americano, levando para lá as informações sobre o Brasil, sobre a perseguição política que vem por parte do Poder Judiciário, e ele falou sobre a importância de levar esse trabalho também para a Europa. O senhor se vê fazendo isso também, né, ajudando a levar adiante, aí, especialmente na Europa, todas essas questões, ajudando nessas relações também? Foi exatamente por esse motivo do que eu estou fazendo que ele pediu a minha extradição, solicitou o bloqueio dos meus passaportes, bloqueou meu passaporte brasileiro, foram meus passaportes recolhidos. Porque tá na petição, porque eu disse que eu ia denunciar tudo nos Estados Unidos e na Europa. Esse foi o estopim para que Alexandre de Moraes tentasse me barrar aqui. Eu venho, sim, fazendo divulgações, já falei com deputado, já falei com senador, já fui para o Parlamento Europeu, já falei com a agência dos Estados Unidos, entendeu? E venho falando. Esse é o medo dele, é o medo que a verdade
seja mostrada. Porque se ele pode contestar tudo, ele pode contestar todos, mas a mim ele não pode contestar. Tanto que, se vocês podem reparar, que em momento algum ele vira e fala sobre o conteúdo. Ele fala, não, o procedimento foi seguido. Só isso. Ele não fala sobre o conteúdo. Porque eu tenho as provas. Eu trabalhei para ele. Ele me fez fazer isso. Ele fez a equipe dele fazer isso. Será que isso não é importante? Isso não é prova? Isso não é... Então ele se cala diante disso. E agora ele tenta calar todos aqueles que poderiam apresentar isso e levar isso adiante. Nesse caso, infelizmente, sou só eu que tenho a coragem, que estou aqui peitando ele e mostrando isso para o povo. Mas é isso que ele está fazendo. Ele está tentando barrar o meu trabalho de levar todas as denúncias para todo mundo. Não só para a Itália, não só para o Parlamento Europeu, mas para a Inglaterra, para a Espanha, para a França, para a Suíça, para a Bélgica, para a Alemanha, para Portugal, para todos os lados. Tagliaferro, a gente viu essa semana a mudança do Fux da primeira para a segunda turma, né? A gente sabe que o voto dele foi extremamente importante nesse julgamento, núcleo 1 e núcleo 4, mas a gente imagina que houve muita pressão para ele também fazer essa mudança. Eu queria a tua visão sobre esse jogo de cadeiras aí que aconteceu no STF e se você acha que é uma notícia boa para a gente essa mudança de turma do Fux. Olha, Ania, é muito complicado hoje a gente falar, dar um parecer sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre o ministro, porque a gente não sabe o que é conversado nos bastidores. A informação que eu tenho de bastidores é que eles estão muito unidos para que Alexandre de Moraes não caia, mesmo porque eles não querem que tenha uma brecha aí para que outros ministros possam vir a cair. Eu também acredito que o Fux já estava estagnado, já estava cansado de ver tudo aquilo, vendo a sua imagem desgastada perante ao povo, perante ao mundo, entendeu? Então ele resolveu tomar essa decisão. Porque ele sabia que ali o voto era vencido, independente de ele ser a favor ou contra, ia acontecer, porque ele era a minoria. Essa mudança de turma é significativa, mesmo que a intenção tenha sido se safar de um problema, que esse não seja quem ele é de verdade, é uma máscara, tudo, mas ela é positiva. Eu não acredito que seja uma máscara, mas é positivo, porque ele na outra turma vai poder reformar, ajudar a reformar todas as decisões que aconteceram na primeira turma. Então pode ser, inclusive, uma estratégia para ajudar aqueles que injustamente foram punidos pela primeira turma. Tagliaferro, nessa semana, com esse julgamento do núcleo da desinformação, o ministro Alexandre de Moraes diz que esse julgamento era importante porque ele estava estabelecendo um precedente para criminalizar eventuais questionamentos envolvendo a justiça eleitoral, urnas eletrônicas. Como é que o senhor vê, o senhor que atuou à frente dessa assessoria de combate à desinformação, esse precedente estabelecido pelo ministro e ele fazendo questão de reafirmar isso para as eleições de 2026, considerando já toda a forma como ocorreram ali as eleições de 2022? Frederico, primeiro eu queria saber qual que é a lei que ele utilizou de fake news para punir todo mundo, para perseguir todo mundo. Porque dentro do nosso Código Penal, isso não existe, nem na nossa Constituição. Eu queria saber qual que for a lei. Ou seja, ele criou uma lei, ele sobrepôs no legislativo, ele criou uma lei, falou que aquilo é fake news, ele também definiu o parâmetro do que é fake news. Eu vou ser sincero com você, o material que eu recebia não era fake news, tinha uma ou outra, mas aqueles agentes que ele perseguiu não eram fake news, eram pessoas que estavam se manifestando contra o que estava acontecendo. Uns, é claro, pediam a intervenção militar, uns falavam em vamos paralisar. Pô, mas isso aí é crime, você pediu uma intervenção. Eu ainda acredito, eu entendo que dentro da nossa Constituição a gente tem aí o direito à livre expressão, de pensamento, de opinião. Então eu não vejo dessa forma como ele fez. Ele está criando uma lei dentro do judiciário, que isso não pode acontecer, para punir quem não deveria ser punido. Aliás, o único que deveria ser punido aqui, o Frederico, era ele, por perseguição, e o que não está acontecendo. Tagliaferro, uma das estratégias que o Alexandre de Moraes vem usando contra seus desafetos, fez isso no meu caso, no caso do Paulo Figueiredo e tantos outros, é a asfixia financeira. É tentar, de alguma forma, estrangular a pessoa que ela não consiga mais receber. Como é que você está fazendo para se sustentar na Itália? Olha, Costino, isso também aconteceu comigo, com todos nós, é um absurdo, porque isso acaba extrapolando, indo para pessoas que não têm nada a ver com a história. Nós não temos nada a ver com as coisas erradas dele, mas acaba indo para os nossos parentes próximos, pai, mãe, filho, esposa,
esposo, entendeu? Marido, no caso. É difícil. Ele fez isso comigo. Eu, graças a Deus, tive aí uma ajuda do povo através de uma campanha que foi feita e estou sobrevivendo disso, porque eu não consigo receber, porque eu tenho coisas para receber do próprio Estado, eu não consigo receber. Eu perdi clientes justamente por essa pressão que ele joga e o medo que o povo tem dele. Eu não consigo pagar conta, porque eu não consigo acessar minha conta. Eu não consigo pagar. Eu dependo de pessoas, de terceiros, que alguém manda o dinheiro. No caso aqui, a gente manda o dinheiro, vai para a conta dessa pessoa, ela vai lá e paga um boleto meu, um boleto das minhas filhas. É assim que eu tenho sobrevivido, ô Constantino. Você sabe muito bem que nesse momento a gente depende do apoio do povo. A gente não tem outra ferramenta, porque ninguém mais acaba apoiando a gente. Boa, Ferro. E a gente sabe, né, que muita gente, depois de pressão, de ser perseguido politicamente, o natural, o mais fácil, digamos assim, seria ficar quieto, ficar na sua, e a gente vê que o senhor, assim como Consta, assim como tantos outros, seguem atuando, seguem comentando sobre isso, seguem em busca da verdade, né, e da justiça. O que te motiva ainda a acreditar que seja possível, né, chegar a esse lugar em que a verdade e a justiça prevaleçam? É a expectativa em relação a 2026, mudar o Senado, de repente impeachment de ministros? É a pressão que vem do exterior? O que ainda faz o senhor acreditar que é possível chegar lá? Meu senso de justiça. Eu sempre fui uma pessoa muito justa, sempre fui correto. Infelizmente, caí nas mãos dessa pessoa que eu vi que estava fazendo coisa errada, mas hoje eu estou aqui trazendo para todo mundo ver. Então, primeiramente, é o meu senso de justiça, é o meu dever cívico como cidadão brasileiro, é o meu dever como pai mostrar para as minhas filhas o que é certo e o que é errado, é o meu dever como filho. Então, dessa forma, eu acredito que eu tenho que seguir e que não existe nenhum obstáculo. Ô, Mariana, a pior coisa que ele poderia fazer comigo era me prender, era me deixar preso, era acabar com a minha vida financeira, era me perseguir, e tudo isso ele já faz. Mas ele faz isso, Mariana, com a intenção de assustar as pessoas. Só que nem todos são iguais. Alguns se destacam. Eu, Constantino, Figueiredo, Alan, Ludmilla, Eustáquio, entre outros personagens que infelizmente aqui eu estou esquecendo, não estou citando, mas que fazem também parte desse seleto grupo que não tem medo de Moraes. Então, assim, ele não contava com isso, é por isso que ele continua cada vez mais agressivo, cada vez mais com raiva. E eu não vou desistir, Mariana, independente do que venha acontecer. Se eu vou ser preso, se eu vou ser extraditado, se eu vou ser assassinado, mas pelo menos eu morro com orgulho, eu vou ser preso com orgulho, eu vou ser preso feliz de ter cumprido o meu dever cívico como brasileiro, de não ter escondido os crimes, de não ter escondido a mentira. Isso tudo é o que me motiva. Taliaferro, né, a gente vê tantas coisas acontecendo no Brasil, vai perdendo o senso até do que é a normalidade, infelizmente, no país. Quando você foi conversar com o seu advogado italiano, qual foi, né, e com as autoridades públicas italianas, ao relatar o seu caso, ao relatar a perseguição que você está sofrendo, toda a situação que o Brasil está vivenciando nas mãos de um juiz tirano, qual foi a reação dessas pessoas, né, e a surpresa delas ou não com tudo que tem acontecido no Brasil? Foi uma reação de surpresa, ficaram assustados, porque todo país tem seu problema, todo país tem níveis maiores ou menores de corrupção, coisa certa, coisa errada. Todo o judiciário do mundo tem erros e acertos, porque são pessoas, são humanos. Mas quando eu trouxe para eles o que de fato está acontecendo, quando eu mostrei para eles que existem irregularidades no processo legal, que é uma pessoa que está sancionada pelos Estados Unidos por violação de direitos humanos, mostrei matérias, fiz eles pesquisarem na internet, trouxe para ele um mundo que eles não estavam acompanhando, eles ficaram assustados, estarrecidos, porque isso não é normal. Apesar de ter toda essa dificuldade, às vezes tem um jeitinho em todo o país, tem coisas que não é suportável. Esse fato de ele perseguir da forma que ele persegue, ninguém barrar ele, não seguir a lei, ser sancionado e fazer assim, é demais, é um exagero, está extrapolando. Não deveria ter nada disso, mas tá acontecendo e aqui eles ficaram assustados. Como qualquer juiz do mundo inteiro que a gente leva a isso, que a gente fala isso, ficam assustados, porque não é o correto.
Ótimo, Tareferro, gostaria de ouvir também ainda a sua opinião, aproveitando sua companhia aqui, né? Como que a gente pode pensar, possivelmente, que é o tema aqui de destaque hoje, proposto aqui no programa, numa união da direita diante de, né, de toda essa perseguição política, algumas divergências, a gente vê alguns conflitos, né, aquilo que a gente chama de tretas nos bastidores, e às vezes escancaradas nas redes aí também. Como é possível unir a direita em torno de algum tema, de alguns propósitos, seja contra a censura, contra a perseguição política, enfim? Como o senhor vê a possibilidade de uma direita unida, pensando em 2026 e aí vendo as coisas voltando aos trilhos, digamos assim? Olha, Mariana, é uma vergonha como a direita tem se comportado. Não estou dizendo todos, não, mas alguns personagens, por conta de quererem se aparecer, por conta de quererem ser o líder, sabe, da situação, ser objeto. Ah, eu sou o cara, eu vou e faço. E na verdade, todo mundo está esquecendo do bem principal chamado Brasil, do bem principal chamado direitos humanos, chamado pessoas, sabe, vendo o nosso país indo a ladeira abaixo. Então, eu acho que eles deviam primeiro tirar o ego, tirar o orgulho de si e agir de uma forma diferente, buscar uma união. Eu mesmo sofro. Sofro. Tem grupo, eu não vou falar o nome aqui, mas esse grupo sabe que a pessoa fica me criticando, dizendo que eu não sou uma boa pessoa, dizendo que eu não sou o que tu parece, que eu não tenho prova nenhuma. É um absurdo. Existe uma competição, inclusive, entre grupos. E se as pessoas, interessante, é que eles não têm nada a ver com o problema. Eles são cidadãos brasileiros, como todos nós, mas eles não estão com pedido de extradição, eles não foram perseguidos, não são perseguidos, mas mesmo assim eles querem ser. Não existe melhor ou pior, eles querem estar acima dessas pessoas. Eles criticam aqueles que estão defendendo, Mariana, o país, que estão dando a sua vida, porque eles mesmos não dão a cara a tapa, não vão lá, não peitam Moraes, não batem na mesa e falam, eu vou fazer, não vou fazer. É vergonhoso, é vergonhoso. É difícil, sabe? Um Figueiredo, um Constantino, um Chiquini, um Alan, um Eustáquio. Todos têm suas qualidades e defeitos, mas é difícil pessoas que tenham coragem de colocar sua vida em risco por um bem maior chamado Brasil. Então eu acredito que a direita tem que tirar esse orgulho, tem que acabar com essa história de competição, de eu sou o melhor, eu lidero nos Estados Unidos, eu lidero na Europa, eu lidero na Alemanha, eu quero liderar tudo, e se unir, porque o propósito, o bem maior, chama-se Brasil. E a esquerda, nesse ponto, ela é inteligente, ela tem as suas brigas, ela briga entre eles, mas eles lavam a sujeira dentro da sua própria casa. Eles não saem mostrando isso nas redes sociais, eles não saem mostrando isso para o público. Por mais que eles tenham diferença, eles estão unidos. E nós não estamos fazendo desse jeito. Então cabe aí uma reflexão para o povo brasileiro, para essas pessoas que estão fazendo as intrigas, refletir, refletir. Vamos esquecer o orgulho, vamos lutar pelo país.